Salve gamers! Eu sou Rafa e beleza não é nada sem conteúdo. Ori and the Will of the Wisps chega às plataformas da Microsoft como a continuação de um dos grandes clássicos do Xbox e com o objetivo nada fácil de replicar o sucesso e o impacto que o seu antecessor causou nos jogadores. Mas o que chama a atenção no novo trabalho da Moon Studios é o modo como o estúdio usou referências de outros jogos e como ele expandiu os conceitos que encontramos no seu título anterior para levar a aventura deste pequeno espírito da floresta a um novo patamar. Quando Ori and the Blind Forest foi lançado, em 2015, ele rapidamente capturou o coração dos gamers. Com gráficos lindíssimos e um estilo de jogo tão desafiador quanto divertido, o título trouxe um novo frescor ao estilo Metroidvania, abrindo caminho para uma grande gama de games como Hollow Knight e Dead Cells. Títulos que também elevaram a barra de qualidade deste subgênero criado graças às franquias Castlevania e Metroid. Segundo os próprios produtores da Moon Studios, após tantos títulos de qualidade que chegaram ao mercado desde Blind Forest, não bastaria simplesmente o estúdio apresentar uma continuação que trouxesse novamente os mesmos elementos que vimos na primeira aventura de Ori. Segundo o produtor Daniel Smith, uma das saídas encontradas pelo estúdio foi adicionar novas misturas à estrutura que eles já haviam desenvolvido, e assim vemos um game que traz inspirações de outros jogos como Hollow Knight e Super Meat Boy. Porém, uma das grandes influências deste game é a série The Legend of Zelda. Segundo Smith, The Will of the Wisps busca muitas de suas influências em The Legend of Zelda: A Link's Awakening, título lançado originalmente em 1993 para o Game Boy, e que, embora não seja tão cultuado quanto outros jogos da série, é um game de grande prestígio, sendo um dos jogos favoritos do criador da série, Shigeru Miyamoto. Não é difícil identificar como A Link's Awakening influenciou Will of the Wisps. Afinal, os dois jogos têm argumentos parecidos. Assim como acontece com Link no game portátil, Ori também entra em uma nova aventura após um acidente durante uma tempestade que o leva a explorar um novo e desconhecido mundo. Mas as inspirações vindas da série Zelda não se restringem apenas a um jogo, já que a Moon Studios buscou levar diversas características de Hyrule para o seu novo título. As aventuras de Link sempre foram marcadas pelo seu tom épico, mas também por um mundo rico em histórias e habitantes com os quais os jogadores pudessem interagir. Um elemento que também foi levado para a nova aventura de Ori, cujo segundo capítulo conta não apenas com uma mitologia expandida, mas também com um universo mais coeso e recheado de personagens que podem interagir e dar missões ao jogador, além de também contar um pouco mais sobre aquele universo. Porém, as principais influências da franquia da Nintendo estão presentes no gameplay de Will of the Wisps, que traz elementos muito caros às aventuras de Link, como missões opcionais e principalmente combates dinâmicos, onde podemos utilizar uma vasta variedade de itens e habilidades. A evolução dos combates foi o maior avanço do game em relação ao seu antecessor, e é aqui que sentimos com mais força as influências da franquia criada por Miyamoto, já que utilizamos armas que se tornaram clássicas da franquia, como espadas, arcos e martelos, além de habilidades que lembram outros aparatos usados por Link em muitas de suas aventuras, como ganchos para se prender em estruturas e também bumerangues. A própria forma de utilizar estes elementos traz similaridades clássicas com a série Zelda, que foi uma das primeiras a deixar que o jogador personalize sua forma de jogar, ao deixá-lo livre para atribuir itens a botões específicos do controle. Elemento que se tornou uma marca registrada da série e que também foi implementada na segunda aventura de Ori, que não poderia ter escolhido uma franquia melhor para se basear.
Afinal, ambas as séries têm similaridades muito claras, sendo jornadas aventurescas de tom leve, apesar de épico, o que faz com que o uso de elementos de uma nunca soe forçado no outro, como o fato de que, assim como Link sempre tem a fadinha Navi ao seu lado, Ori também tem uma pequena companheira para ajudá-lo em sua jornada. Ori and the Will of the Wisps não é só mais bonito ou tem uma jogabilidade mais profunda que o seu antecessor. Ele também traz novas abordagens, reflexões e temas em sua proposta, além de expandir conceitos que vimos em Blind Forest. Enquanto o primeiro game trazia a família como um tema central, o novo game busca incluir novos elementos a esta abordagem, como diversidade e inclusão. Conceitos que podem parecer estranhos à primeira vista, mas que se tornam muito claros logo no prólogo do game, onde vemos o nascimento da corujinha Ku, e como ela é adotada de imediato pela família de Ori, formada de seres de diversas espécies. Personagens que não apenas amam incondicionalmente o novo integrante da família, mas também o ajudam a entender e superar sua deficiência, já que Ku nasce sem poder voar. Elementos que, seguindo a linha do estúdio, são passados sem a necessidade de diálogos, mas mesmo assim buscam capturar o coração do jogador, ao demonstrarem através de ações e reações dos personagens como o amor verdadeiro não encontra barreiras em raças ou etnias, e como com o amparo daqueles que nos querem bem, podemos superar qualquer dificuldade. Mensagens que não são inseridas por acaso no game, já que conceitos como superação, inclusão e diversidade são temas caros a Moon Studios, cujos profissionais trabalham remotamente de várias partes do mundo. Porém, não é apenas no seu visual que o game passa essas mensagens, mas também através de sua música, um dos elementos mais importantes de Blind Forest e que chega aqui com novos ares de grandiosidade. Segundo o compositor do game, Garrett Cooker, ele somente compôs a música após saber qual seria o enredo e jogar o título. Algo não tão comum na indústria dos videogames, mas que ele julgou importante, pois somente assim poderia capturar a essência do game. Segundo ele, uma das coisas que mais chama atenção em The Will of the Wisps é o tom obscuro que existe nele, e como ele representa os desafios e traumas que enfrentamos em nossas vidas, mas também como podemos superá-los com esforço e dedicação. Elementos que ele buscou inserir em sua trilha sonora. E não é à toa que duas de suas inspirações musicais para o game foram Bambi e As Aventuras de Pi, filmes que trazem histórias que pertencem a épocas diferentes, mas que também possuem mensagens sobre natureza e superação frente às adversidades. Aspectos presentes nas melodias do jogo, que alternam entre tons melancólicos e sombrios, mas também esperançosos e épicos, produzidos para impactar o jogador e acompanhar a fluidez do jogo, já que assim como aconteceu em Blind Forest, a música do jogo nunca para. A trilha do game recebeu uma atenção especial, já que para ampliar a experiência auditiva do game, o estúdio contratou uma filarmônica de cerca de 70 pessoas para produzir as músicas do jogo, gravadas no Air Studios, um dos cenários musicais mais prestigiados de Londres, e local usado para gravações de músicas icônicas do cinema, como A Origem e os longas da franquia 007. O investimento que deu resultado, pois as músicas de Ori and the Will of the Wisps conversam não apenas com o enredo e os ambientes do jogo, refletindo também em melodias toda a beleza e os acontecimentos que vemos durante a campanha. Um dos pontos mais encantadores de Ori and the Will of the Wisps é o modo como, apesar de suas diversas influências, ele consegue apresentar algo único aos jogadores, elevando a experiência que conhecemos há 5 anos a um novo nível em termos de emoção e de jogabilidade, algo que poucas sequências conseguem alcançar. Além de transmitir mensagens importantes
como esperança, o cuidado com a natureza e fraternidade. Temas que se mostram cada vez mais importantes de serem transmitidos hoje em dia. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando.